Muito bem. Segundo os organizadores, 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula pela região sul foram atingidos por tiros. Os passageiros alegam que os veículos foram alvejados logo depois de deixarem a cidade de Quedas do Iguaçu. A polícia informa que foram 3 os disparos que acertaram os ônibus. Ninguém saiu ferido. Os passageiros contam que no momento em que os ônibus foram acertados pelas balas, imaginaram que eram pedras, o que já havia acontecido em outros trechos dos 9 dias de caravana. Só mais adiante, já na entrada de Laranjeiras do Sul, é que o motorista de um dos veículos que levava jornalistas brasileiros e estrangeiros percebeu que havia pneus furados. Ao descer, viu o suposto ataque. A Polícia Civil do Paraná trata o ataque à comitiva de Lula como disparo de arma de fogo com dano. Vamos à repercussão antes de discutir esse tema. Autoridades brasileiras condenaram o ocorrido. O presidente Michel Temer lamentou o episódio e disse que isso cria um clima de instabilidade no país. Pelo menos 7 presidenciáveis também se manifestaram, entre eles Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Manuela Dávila, Marina Silva e Guilherme Boulos. O suposto ataque contra ônibus de Lula virou notícia até fora do país. O Wall Street Journal, o The Guardian e o Le Monde, por exemplo, publicaram matérias relacionadas. A cobertura no exterior fala em ataque e até mesmo atentado contra o ex-presidente. Augusto Nunes. Uma piada, né? Isso é uma piada pelo seguinte. Se qualquer que tenha sido a relevância do ataque, a intensidade do ataque, o tamanho do atentado deve ser investigado, esclarecido e os responsáveis pelo crime eventualmente ocorrido aí deve ser punido. Tudo bem. É que no momento ainda não se sabe nada e o mundo, né, os jornais do resto do mundo previsivelmente já promoveram o fato atentado contra o presidente. A Gleisi Hoffmann disse que foi uma emboscada. O Lula disse que depois do nazismo e do fascismo ele não vai permitir agora a existência de milícias armadas. A Maria do Rosário, sempre ela, disse que foi um atentado contra o Lula. E o delegado que apura o caso, antes de começar a investigar, já disse que é uma tentativa de homicídio. Contra quem? Contra o Lula. É muito escarcéu, que denota o seguinte: o PT não tem um cadáver para explorar, está explorando um atentado com um tamanho barulho que, se isso não se configurar, se não houver essa gravidade, não se sabe o que aconteceu. Eles podem cair, como eu comentei hoje no Jornal da Manhã, a caravana pode cair no que o nosso inesquecível Stanislau Ponte Preta qualificava de perigoso terreno da galhofa. Sem subestimar o episódio, eu só queria comentar o seguinte: quem entende um pouquinho de arma de fogo, quem é estagiário no assunto, sabe que bala 22, companheiro, olha, você não pode disparar tiro nenhum. A bala 22, se você tiver com a mão enluvada, com tecido forte, você para com a mão. A bala 22 é um revólver para mulher no interior. Atentado você faz para valer. Na República Dominicana usam bazuca, né? Usavam bazuca, outros explodem tudo. 3 tiros desses, perfurações na lataria, com esse escarcéu, de repente você descobre que é um bando de moleques aí fazendo coisas parecidas com o que o PT sempre fez. O PT debochava do Serra quando dizia que levou uma pancada na cabeça e dizia, era que nada, a bolinha de papel, tal. Lula dividiu o país em 2 metades e... 2 metades não, a parte deles majoritária e a nossa, a dos outros. Então eu acho que é Mário muito Covas também, barulho. Mário Covas também agredido. Dias depois daquela convocação Aquilo do José foi um Dirceu, atentado, a gente comentou aqui no programa. Exato, ele falou, agora, eles têm que apanhar nas urnas e nas ruas. Aí as militâncias foi lá e realmente agrediu o Mário Covas. E ficam os outros assim, clima de instabilidade. Mas que clima de instabilidade? O que cria clima de instabilidade é quando você tenta escapar do Estado Democrático de Direito, como tem feito sem parar o Supremo Tribunal Federal. Já que o Augusto falou aí da opinião do delegado, o delegado da Polícia Civil, Helder Lauria, não trata mais o caso como tentativa de homicídio. Então ele já teve um recuo. Já não trata mais. Não trata mais, mas tratou. Mal, hein? Quer dizer,
se precipitou e voltou atrás. O suposto ataque está sendo classificado como disparo de arma de fogo como dano. Além disso, autoridades federais estão intrigadas com os tiros na caravana de Lula. Isso porque, pelo aspecto das perfurações, os disparos devem ter sido feitos a curta distância e com o veículo parado. Segundo o site O Antagonista, essas autoridades dizem que quando um veículo é atingido em movimento, a marca da bala deixa um aspecto de rasgo ou respingo. No entanto, as marcas mostradas são redondinhas e os tiros parecem ter sido disparados de perto, porque o buraco é do mesmo diâmetro da bala. Quando é de longe, o buraco é mais largo em razão da expansão da energia. Evidentemente, há outros especialistas dizendo que ainda é muito cedo para chegar a qualquer conclusão, mas nesse momento, antes de levantar a bola aqui para o José Maria Trindade, é bom deixar muito claro que nenhuma hipótese pode ser descartada. E o autoataque, por exemplo, quer dizer, um ataque não necessariamente feito pelo Lula ou por alguém, ou nem com conhecimento dele, mas por alguém que tenha interesse no grupo, que seja parte do grupo ideológico, do grupo político, pode estar fazendo isso, para que eles posem de vítimas como estão fazendo. Então essa não pode ser uma hipótese descartada. É preciso trabalhar com todas as hipóteses. E os autoataques para posar de vítimas são truques muito velhos. Quem ataca nunca é descoberto. Eu comentei isso mais cedo lá no Twitter, mas todos os adversários são considerados culpados até prova em contrário. Então é preciso ter isso em mente. E também há dois requisitos, né, raciocinando a respeito disso, por uma questão lógica, para que o autoataque não seja descartado como hipótese. Um é ele ser útil à causa. E nesse caso é útil, porque eles posam de vítima e acusam todos os adversários de estar envolvido ou no mínimo de estar promovendo um clima de selvageria no país que gera esse tipo de ataque. Os autores não foram descobertos. E tem outros dois requisitos que reforçam essa hipótese, embora não sejam fundamentais. Não deixou ferimentos graves em ninguém e as marcas sugerem armação. Tudo isso faz com que a hipótese de um teatro, vamos dizer assim, para que seja explorado politicamente, não possa ser descartada. Obviamente, isso é só uma hipótese. Nós, como jornalistas, precisamos apontar as hipóteses. A hipótese de que seja alguém que esteja atirando lá perto, pode ser bala perdida, no Rio de Janeiro existe também, e pode ser alguém que quisesse realmente atingir tanto o Lula quanto outra pessoa no ônibus. Quer dizer, todas as hipóteses ainda estão em jogo. Zé Maria Trindade. Pois é exatamente isso. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria. Olha, pode ser isso tudo, mas que repercutiu muito aqui em Brasília, repercutiu e dividiu opiniões por aqui, e até nas notas oficiais. Agora, a ameaça ao ministro Edson Fachin, isso aí sim, foi muito mais criticado e considerado muito mais grave, imagina, o ministro da Suprema Corte. Mas agora, voltando para esse caso, Felipe... Só um parênteses, já que você falou do Edson Fachin, é bom deixar muito claro que Edson Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo e votou contra o habeas corpus do Lula, tá? Ele votou contra o habeas corpus do Lula e está se dizendo ameaçado. É preciso deixar muito claro essas duas informações. Vai com tudo, Zé. Pois é, mas acontece o seguinte, provocou reações mundiais, isso está claro. Você, Augusto, falou aí do 22, lá em Medina a gente chama de atira e corre, porque bala 22 não dá para fazer muito estrago não. Segundo é o seguinte, você falou, Felipe, da causa, não existe causa. O que todas as manifestações, eu não aprovo nenhum tipo de manifestação agressiva, todas as manifestações são, na verdade, desabafo, não tem nenhuma causa por trás, né? Até agora, ninguém está fazendo esta manifestação contra Lula em nome de uma causa, até porque Lula está fora do baralho, é uma carta fora do baralho, não há ninguém sério aqui em Brasília pensando na possibilidade de uma candidatura Lula. Há, inclusive, líderes aqui exigindo da Justiça Eleitoral uma ação enérgica para evitar o que é considerado de confusão no eleitor. E aí vem as repercussões. No Senado Federal, enquanto se debatia esta possível artilharia contra o ex-presidente Lula, os senadores em plenário bateram boca dizendo sobre a origem do mal. O PT inaugurou esse discurso do nós contra eles durante a campanha eleitoral. O próprio presidente Michel Temer, na nota oficial, lamentando que
de se lamentar, porque faz mal para todo mundo qualquer tipo de situação como essa, para todos, eu digo para todos, inclusive para o PT. Ao lamentar o presidente, lembra na nota dele, né, que repudia e tentou desde o início do governo dele unificar o Brasil e acabar com nós contra eles, ou seja, alfinetando o ex-presidente Lula. Não houve aqui quem não se lembrasse, mesmo quem lamenta, e os presidenciáveis, né, os pré-candidatos lamentaram, todos lembraram da possibilidade do PT ter inventado e a possibilidade de ter sido vítima de uma campanha que eles mesmos iniciaram. Esta é a repercussão por aqui. Olha só, como o Felipe lembrou corretamente, quer dizer, qualquer conclusão agora seria precipitada. Fazer só algumas observações, acrescentar algumas observações. Eu assisti, quando eu era garoto, em Taquaritinga, a uma briga feia entre dois parentes. Os dois eram muito gordos, que incluiu esse duelo aí, até arma de fogo. Era um sobrinho e um tio. O tio era bem gordo, ele correu e entrou num caminhão. Na direção do caminhão dele. Estava sentado. O sobrinho chegou com um revólver 22 e da bolé ali, ele enfiou o revólver dentro do caminhão. Ficou a distância de 20 centímetros do corpo ali do alvo. E deu 6 tiros, descarregou o revólver. Todas as balas ficaram na gordura. O cara era muito gordo. Nenhuma chegou sequer a penetrar o suficiente para atingir algum órgão. Essa é a bala 22. Claro que para perfurar uma lataria, o tiro tem que ser desfechado de perto. Eu sei disso. Tem que ser desfechado de perto. Agora vamos lá. Nós três aqui temos um ataque de loucura e falamos, vamos fazer um atentado, né? Precisa atirar em alguém e tal. Quem sugerisse usar bala calibre 22 tinha que ser retirado da reunião, do complô e encaminhado imediatamente a um hospício, pô. Um terrorista amador. É uma piada. Mas existem armas de cano longo 22, Augusto. Mas também não fazem nada. As famosas pobleias, né? Olha, eu acho que o tiro de chumbinho, bom disparo de chumbinho é mais perigoso. De qualquer maneira, eu digo isso porque é muito cedo para fazer esse escarcéu, o que mostra a busca de qualquer motivo para se opor a coisas realmente sérias, como lembrou o Zé Maria, que é o caso das ameaças ao ministro Fachin. Sobre isso eles não dizem nada. E discurso a favor da violência, quem está fazendo, de certa forma, é o próprio Lula, que falou em porrada aqui, a gente mostrou aqui no programa, porrada é para quem não respeitasse ele. Obviamente, o conceito dele de respeitá-lo é aquele negócio, você não pode criticá-lo, senão você já está desrespeitando. Atacaram um jornalista do Globo. Exatamente, os seguranças atacaram o jornalista do Globo, que tinha registrado o ataque já dos seguranças a outros manifestantes contrários ao Lula. E ele também pregou que a polícia entrasse lá na casa de um fulano que estava se manifestando contra ele e aplicasse um corretivo nele. Então a retórica desse pessoal é que gera esse clima de tensão. Exército do Stedley. Que é exacerbado, é bom que a gente deixe registrado, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal que rasgam as leis para protegê-lo e para proteger também outros políticos de outros partidos, como a gente está assistindo e comentando diariamente. Então, sem justificar nenhum ato insano, a gente não faz isso nesse programa. Eu me coloquei contra, até mesmo ovada. Eu acho que não precisa ter ovo, não precisa ter tomate. A vaia, ela já é hostil, o couro, as manifestações pacíficas, elas já atingem um objetivo, porque muitas pessoas, inclusive é bom até a gente falar um pouquinho sobre isso, Augusto, as pessoas confundem o objetivo de uma manifestação. Se a pessoa quer matar alguém, essa pessoa é um terrorista, né? Se ela quer que o outro sangre, ela já está em outro patamar aí de loucura ou de criminalidade, né? Então a manifestação, ela tem um objetivo, que é você mostrar a sua indignação contra o comportamento daquela pessoa, contra a liberdade daquela pessoa, e aí é uma indignação direta ou indireta em relação às autoridades que permitiram que ela fique livre. Ou você também quer mostrar para o resto da população que aquela pessoa não é uma pessoa em quem se deva confiar, muitas vezes para o resto do eleitorado que ainda acredita
acredita nela, que ainda tem alguma dúvida. Então você tem um objetivo de persuadir o maior número possível de pessoas daquela manifestação que você está fazendo. Porque senão vive um UFC. Inclusive em debate político, em debate intelectual, as pessoas falam assim, por que fulano não pegou fulano pelo pescoço? Tá, meu filho? Isso aí vai entrar no ringue de UFC. Claro, né? Vai lutar MMA. Aqui a gente discute, debate ideias para convencer o público daquilo que a gente acha que está certo. Não é uma luta corporal, não tem sentido. Você não embarca na histeria dos outros e tal, porque você quer mostrar justamente que você tem uma opinião sensata, baseada nos fatos, então você está falando para um público. A manifestação tem de ter esse mesmo objetivo, senão passa aí para a escala da criminalidade. Pleno acordo. Então vamos em frente aqui. O presidenciável Jair Bolsonaro comentou o suposto ataque sofrido pela caravana de Lula. Ele discursou hoje em uma rua em frente ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Vamos ouvir, Reginaldo. Quis transformar o Brasil no galinheiro. Esse crapo está colhendo ovos pelo Brasil todo. Tá aí o Bolsonaro dizendo que o Lula transformou o Brasil num galinheiro e agora está colhendo os ovos. Está fazendo as ironias dele em relação às ovadas que foram atiradas contra a manifestação petista. E aí, José Maria Trindade? Você viu o público lá do Bolsonaro maior até do que da caravana Lula, né? Na verdade, isso é uma demonstração clara aí da situação em que estamos em legislação eleitoral. A legislação não permite campanha, mas todos estão em campanha nessa história de pré-campanha. Isso precisaria ser regulamentado. Por que não? Já a campanha eleitoral, todo mundo diz que é candidato, faz convenção partidária e pronto. Mas olha, Felipe, eu acho que não dá para justificar de maneira nenhuma você usar de qualquer tipo de agressão, mesmo que seja pedra, ovo ou tiro, né, durante a campanha eleitoral, porque isso volta. É como eu disse, né, e cantei para o PT com antecedência da história, tudo que você faz, um dia volta para você. Canta de novo, Zé. Aprende. Canta de novo. Tudo outra vez, Zé. Vamos lá. Tudo que você faz, um dia volta para você. Tem repertório para tudo. Tá vendo? Cantando, ele esculhamba muito mais aí que os outros. Então, a história é a seguinte, isso aí deu uma sacudida na política, porque não tem nenhum candidato que se transformou em unanimidade no Brasil. Os adversários existem. E para que existam campanhas como esta que o Bolsonaro fez aí, é necessário que se tenha o respeito à palavra, que tem respeito à democracia. Então ninguém pode defender isso. Agora, que a origem do mal está sendo discutida a partir desse atentado, né, seja lá o que for, está sim sendo discutido. E tudo cai sobre o PT. Quem fez violência foi o PT. Os Black Blocs foram inventados pela esquerda e alguns até de gabinete de senadores. Então, isso é muito claro para mim, porque eu vi. Então, aguenta, né? Mas isso não nunca foi e não será. E eu sempre dizia que o perigo da violência nas mídias sociais era chegar a isso aí, nas ruas. Não podemos ter uma campanha de tapas e pedradas e ovadas, né? Mas fica ridículo, né, Augusto Nunes? A gente vê esse pessoal reclamando da violência. Olha aí a música cantada pelo Zé Maria, colocada aqui pelo Reginaldo. Momento cultural do programa. Tamo junto. Mas o que eu ia dizendo é irônico, de certa forma, obviamente a gente não justifica nenhum ato insano, ver os petistas que sempre tiveram como braços do partido movimentos como o MST, como o MTST, reclamando da violência contra eles, sendo que eles nunca levantaram a palavra, nunca repudiaram os ataques, os atos que a gente considera terroristas, promovidos por invasores de terra, por esse pessoal todo dos quais ele sempre foi aliado. Felipe e Zé Maria, se eles fazem esse barulho por causa dos 3 disparos aí de calibre 22, se ocorreram, o que eles têm a dizer sobre a Venezuela? Sobre a violência na Venezuela, aquilo sim, violência contra a oposição. A oposição não pode se manifestar. E o Lula hoje é a oposição, né? Ao homem que ele indicou como candidato a vice-presidente da chapa, liderada pela Dilma, 2 vezes. Ele escolheu. Agora ele está como oposicionista
todo magoado por causa de ovos, exigindo corretivos, porque esse atentado, então, é pior que aquele atentado contra o Somoza, né? Que usaram uma bazuca em Assunção, foi. Ele já estava fora do poder. É o seguinte, o Lula pregou o clima de ódio, o PT debochou do presidente Fernando Henrique Cardoso quando a fazenda dele foi invadida, terra produtiva, foi invadida em Minas pelo MST. Aparecem fotos dos militantes do MST todos esparramados pelos sofás, fazendo churrasco com o gado da fazenda. É bom lembrar. E aí o Lula ria, o Lula debochava da tal, o Serra fica falando de bolinha tal. Poderia ter sido um objeto contundente. E agora tá todo chateado, ele tá preocupado com a cadeia e recorrendo a tudo para aparecer como vítima. É isso. Exatamente. Olha, Augusto, ele dizia... Fala, Zé. Não é a primeira vez que Lula é atingido por ovos. A primeira vez é uma reação assim. Porque durante a campanha dele, em São Paulo, acho que em São Bernardo, né, bateram um ovo na testa dele, nem foi jogado, foi batido mesmo, quebrado na testa dele. E até umas fotos que estão circulando aí, são desta ovada e não desta vez agora, né? E ele agiu com maior naturalidade, aí os seguranças pegaram o rapaz, ele, não, que isso, abraçou o rapaz, acabou aquele Lulinha paz e amor. E Zé, o Felipe estava lembrando desse negócio do alto atentado, né, de você simular um atentado para tirar proveito político dele. Isso aí é recorrente na história, tá? E o incêndio do Reichstag. O Lula fica falando Alemanha nazista, tal. Ele nunca estudou história, não assistiu a uma única aula, não faz ideia do que aconteceu. Tá aí. Os nazistas incendiaram o parlamento alemão, botaram a culpa nos judeus e mataram meio mundo. Liquidaram milhares de judeus. Tá? Tiraram coisa do Goebbels, ideia do Goebbels, que tinha essas... era o cara que dizia, repita uma mentira o suficiente para que ela passe a virar verdade. Aí, e o Lula está falando em nazismo, não sabe disso. Se houve isso na Alemanha, se houve isso em tantos lugares, na União Soviética, né? Hoje, felizmente, completamente detonada, não existe mais. Isso aí também era recorrente. Você faz um atentado, culpa o outro e pune. Aqui não cola, não. Pode ter acontecido. O Augusto falou da Venezuela. Aqui, a esquerda, quando faz manifestação e a polícia militar reage, obviamente o pessoal de esquerda provoca também a polícia militar, mas quando a PM reage com bala de borracha, já é um escândalo que eles fazem tremendo. E lá na Venezuela, a milícia chavista motorizada, com moto, manda bala de verdade nos manifestantes. Calibre, muito manifestante foi morto pelas milícias chavistas. E esse pessoal da esquerda fica caladinho, porque o Lula e a Dilma e o PT apoiaram o regime do ditador Nicolás Maduro, que agora está sendo devidamente investigado, quer dizer, pelo menos as investigações estão mostrando o nome dele lá como quem recebeu realmente propinas da Odebrecht, em todo esse esquema que foi criado, foi gestado aqui no Brasil. E só para lembrar mais uma retórica do Lula de violência, uma retórica pesada, tem aquele vídeo do Lula dizendo, vamos extirpar o DEM da política brasileira. Ele fala esse tipo de coisa e depois recrimina os adversários quando falam isso. E só para encerrar, eu falei aqui do objetivo das manifestações, que as pessoas precisam tomar cuidado, porque elas têm de fazer as manifestações para algum objetivo, de crescer o movimento delas, não de fazer alguma medida contraproducente para o movimento delas. E quando você ultrapassa o ponto, quando você passa a ter atitudes criminosas ou agressivas que podem resultar em processo, que podem levar você para a delegacia, muitas vezes isso tem a consequência contrária, o efeito contrário. Então o sujeito pode posar de vítima e muitas vezes, se você se excede, ele acaba sendo realmente uma vítima. Então você dá argumento para o adversário. Não é necessário isso. Isso não é o objetivo da manifestação. Então são pessoas que não entendem do que é chamado, né, corriqueiramente de guerra política, mas obviamente não no conceito de guerra propriamente dita, mas são pessoas que não entendem o confronto cultural, a batalha de ideias, ela não precisa ser feita dessa maneira.
Fala, Augusto. Não, fala você. Só um último registro. Ontem à noite, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deu uma entrevista à Folha e afirmou que os petistas estão colhendo o que plantaram. Um dia depois, hoje, Alckmin usou as redes sociais para comentar algo diferente sobre o episódio. Disse que toda forma de violência tem que ser condenada e que o país está cansado de divisão e da convocação ao conflito. Daí deu uma amenizada. Correto. É isso aí. E, obviamente, a gente tem de desconfiar de tudo, inclusive de autoataque, porque o próprio Ciro Gomes gravou um vídeo dizendo que sequestraria o Lula e levaria para uma embaixada para ele não ser preso. Então, quando esse pessoal fala esse tipo de coisa, a gente começa a acreditar realmente que eles... Começa a acreditar, não, a gente acredita, né? Mas a gente tem a prova cabal de que eles são capazes de tudo. Capazes de tudo. Então não tem como descartar uma hipótese como um autoataque de antemão. Obviamente tem de ser investigado e nós aqui não justificamos atos de violência de qualquer lado, nem da esquerda, nem do centro, nem da direita.